indústria mundial de uísques anda de olho no comportamento do pernambucano. Quer entender por quê, né, a despeito desse calor, enfim, nessa capital que é praticamente desconhecida do resto do mundo, as pessoas bebem tanto o uísque. E eles têm mudado um pouco a estratégia de marketing, né, para divulgar essas bebidas. Uma das estratégias recentes é promover encontros ao redor do uísque na casa de pessoas que eles julgam que são interessantes para disseminar, para replicar, enfim, informações sobre a bebida. E aí, para minha surpresa, outro dia eu recebi um telefonema de um representante de uma destilaria importante de uísques da Escócia, me convidando para fazer um evento na minha casa. Como era a oportunidade de juntar bons amigos que eu adoro ao redor de uma bebida que eu também, enfim, gosto, eu resolvi topar a ideia. Hoje eu acordei com saudades do mundo, com vontade de querer correr, de dar uma volta ao redor de tudo. Os caminhos se abriram, meu corpo fechou, vou abrir cortinas com o meu vento. Sou cavalo com asas, cavalgando as almas perdidas. Há um ano, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ir à Escócia, visitar algumas destilarias para ver como é que é o processo de fabrico, de destilação. E aí, em todo lugar que eu chegava, eu chamava a atenção naturalmente pelo fato de ser pernambucano. Porque a indústria escocesa de uísque tem conhecimento de que o recifense é o maior consumidor mundial per capita de uísque do mundo. Por uma série de fatores, né? O pernambucano, historicamente, né, a cultura daqui, né, a economia daqui se desenvolveu em torno dos engenhos de cana-de-açúcar, né, que fabricam ainda hoje, né, consagradamente o aguardente. Então o pernambucano ele já tem uma afeição histórica por destilados, né? É verdade mesmo. A gente é uma coisa que as empresas, né, de uísque já têm essa noção há um bom tempo, mas ninguém nunca consegue descobrir realmente o porquê e como que isso vem, né? Uma cidade que é tão quente, que tem muito tropical, e uma bebida que também é teoricamente uma bebida que esquenta. E é muito engraçado porque você vai às vezes na beira da praia, em Boa Viagem, um sol a pino, né? Onde o mais natural seria tomar uma bebida gelada, né? Uma bebida mais fresca, e as pessoas estão lá tomando uísque com caldinho. Não que não haja cerveja, outras bebidas, enfim, mas a presença do uísque, ela chama muita atenção naquela paisagem social litorânea. A primeira vez que eu vim aqui a trabalho com uísque, eu fiquei ali em Boa Viagem. Quando eu cheguei um pouquinho mais cedo do hotel, assim que eu saí, eu vi uma pessoa com uma água de coco e um uísque no meio da praia, meio-dia. Eu falei, meu Deus, realmente o negócio é pesado aqui. Você pode ir numa festa na periferia, uma festa popular, uma festa, um pagode, um grande samba aqui, vai ter lá a gente tomando uísque. Você pode ir numa casa, enfim, uma cobertura na Avenida Boa Viagem, também vai estar lá um uísque. Quer dizer, é uma bebida que ele perpassa o gosto de várias classes sociais. O mundo do uísque é um mundo muito tradicional, tem uma história muito grande. Então é uma bebida que a gente consegue se aprofundar muito mais do que simplesmente no copo que você está bebendo. Tu já trabalhou, Carol, em vários restaurantes, né? Você abriu o seu restaurante, o Amaro, aqui em Recife. Você já trabalhou em São Paulo, trabalhou em Paris, né? Estagiou no Tour da Jean, que é um restaurante referencial, enfim, da história da gastronomia mundial. Isso. E aí, quais eram as bebidas, enfim, quais eram os líquidos com os quais você costumava marinar as suas carnes? Na França, basicamente vinho, né? Vinho branco, vinho Porque tem tinto, vinho demais, né, em todo rosé. canto, né? O vinho tá na paisagem, né? Isso. Eles estão basicamente usando sempre vinho. Vamos dizer que com esse suíno, poderia ser até que usasse um vinho rosé, um vinho branco, para você não escurecer tanto a carne. A carne, né? Por que marinar a carne? A carne a gente marina para apurar o sabor. Na verdade, a gente está querendo que dê uma textura também, trabalhe as fibras da carne, ela amolece um pouco. Fora isso, ela, vamos dizer assim, se ela dormir na marinada, que a gente geralmente faz uma marinada de 24 horas, faz de um dia para o outro, ela vai ficar, além de mais macia, mais saborosa.
Bom, e aqui você vai usar o uísque. Você costuma uísque. usar o uísque para marinar? Não, foi uma experiência que eu tive num evento, que aí, vamos dizer assim, o evento era um cliente uísque, então a gente tentou fazer essa adaptação. Deu super certo, porque é muito aromático, um sabor diferente. Tem gente que fala que é um absurdo você pegar água de coco, por exemplo, diluir o uísque, que é um produto, né, que é uma bebida que levou um tempo de maturação, enfim, tem uma série de exigências de tempo para se tornar o que é. Então, pode ou não pode tomar uísque com água de coco? Pode. Uma vez eu fiz essa pergunta, logo quando eu comecei a entrar em Chivas, eu fiz um grande treinamento na Escócia. A gente tem um Master Blender que chama Colin Scott. Ele é uma figura muito direto nas respostas e eu perguntei pra ele, eu falei, olha, qual é a melhor forma e tem algum problema a gente misturar, porque no Brasil, um país tropical, qual é a melhor forma e tem algum problema a gente misturar essa bebida com qualquer que seja o que a gente quiser. Ele falou, é uma questão de quem comprou a garrafa. A garrafa é sua, você faz dela o que você quiser. Mas então, não tem muito mistério para marinada, né? Não. Como é que a gente faz? A gente tem aqui uma peça de filé mignon de porco, não é isso? Normalmente eu começo um pouco com os líquidos, só porque vai, vamos dizer assim, o sal, a pimenta e a erva vai entrar um pouco depois para ficar por cima da carne. Você deu uma boa embriagada aí nesse porco, né? Maravilha. Sem medo de chorar. Com chorinho, né? Chorinho é regra. Tem que chorar. Claro. Chorando para não chorar depois. Porque sempre uma gordura é bom. Aqui a gente vai usar um sal defumado. Dá um gostinho de fumaça, né? Isso. O sal fica ao critério da pessoa, né? Ao critério da pessoa. Sal marinho, sal grosso, sal fino. Eu vou usar um pouco de ervas de Provence, mas pode ser ervas finas. Outro clássico, né? E a pimenta do reino. Certo, moidinha na hora. Dá uma tampada, né? Pode botar um alumínio já e guardar refrigerado. O ideal é que essa carne durma no uísque. Durma no uísque. Durma bebinha. Bebinha. Hoje eu só queria um dia claro, como que passou. Momentos felizes, momentos de amor. Nessa travessa ela já pode ir pro forno. Certo. Com alumínio para não secar totalmente o molho. O líquido né? não evaporar. E a carne ainda continuar macia, porque senão fica aquela carne assada mais seca e o molho vai evaporar. Perfeito. Esse molho eu vou para a panela com ele e geralmente a gente faz a liaison, que o francês chama. A liaison. Isso. O que é isso? Explica. É uma ligação com um amido, uma farinha, certo. Você vai usar isso para dar uma engrossada no molho. Às vezes o molho já sai do assado muito engordurado, se você vê aquela camada de gordura dele. Claro. Aí não está precisando acrescentar mais manteiga ao molho. Então você vai diluir essa farinha, colocar no molho e vai lá mexendo com um fouet, com uma colher de pau. Você usa a colher de pau? Não, porque isso é uma briga na cozinha, né? Isso. A vigilância, enfim, os órgãos sanitaristas, eles querem proibir o uso da colher de pau. Isso. Mas há cozinheiros tradicionais que dizem que nada substitui, né? Uma boa e velha colher de pau. Nada substitui. E a gente tem uma maneira de, vamos dizer assim, a gente tem que manter a integridade dessa madeira, higienizar no forno, tem todo um cuidado com a colher de pau. Mas o resultado dela parece até que dá mais sabor, né? Feito filtro de barro. A água tem mais gosto de água, né? Então, o molho tem mais gosto de molho. Vou ficar sem você, meu amor. Então, esse nosso querido filezinho de porco vai descansar um pouquinho e logo ele vai pro forno. Hoje a gente vai fazer mais rapidamente, né? Não vai deixar ele dormir, porque a gente não tem tempo, tem uma galera esperando aí para jantar. Under arrest, Reno. You talking to me, Marshal? Your name's Reno, isn't it? Look, Marshal, I don't know what kind of town you're running here. This isn't my town. Well, I wouldn't know. See, I just rode in. I'm gonna wash down some trail dust. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen nachschenke und dann werde ich Ihnen und dem Fräulein Adieu sagen. Erik hat eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Was sagen Sie, meine Herrschaften? Das ist sehr freundlich, Sturmbannführer. Erik, der 33er und frische Gläser. Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit Ihrem Gesöfter verseuchen. Wie viele Gläser? 5. Für mich nicht. Ich mag Scotch, Scotch mag mich nicht.
Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. 3 Gläser. For relaxing times, make it Suntory time. カットカットカットカットカット本当に分かってんなんだとぼけちゃって。これはサントリーの響きだよ。高いんだからサントリーの中で一番。もっと高級な気持ちでね、日常的なお酒じゃないんだよ。 Could you do it slower? 最高な気持ちで。 More intensity. サントリータイム。 Rafa, me explica como é que alguém se torna master de uma marca de whisky. Olha, eu comecei a trabalhar com o mundo de whisky em São Paulo há 3 anos e meio, mas eu venho no mercado de bebidas há uns 7 anos, mais ou menos. Comecei com um pouco de champanhe, vodka, e me convidaram então para esse trabalho bem chato. Mentira. E realmente o mundo do whisky é um mundo muito tradicional, tem uma história muito grande. Então é uma bebida que a gente consegue se aprofundar muito mais do que simplesmente no copo que você está bebendo. O porco já deve estar pronto, né? Acho que sim, vamos olhar? Vamos. Acabei de desligar o forno já. Ó, fumacinha. O cheirinho tá ótimo. Tiro o alumínio. E aí você vai aproveitar esse, vamos dizer assim, esse fundo da assadeira para fazer o molho. Nada de ar, nenhuma árvore, só os buracos das paredes habitados. Suminho, reservar ele para a gente preparar o molho. Nosso porquinho, ok. E aí você volta com essa assadeira aqui pro fogão. Manteiga dá sabor, né, Carol? Dá. Pode botar um pouquinho de água. E agora vamos botar um pouquinho da farinha, antes que ele já vira um molho. A gente já pode regar a carne, cortar ela e usar o molho para regar o whisky. Entendi. Na sala mais que um apartamento, esse é o nosso mundo. Abre a janela pra ver o horizonte se deparar. A carne tá macia. Olha. Tá mesmo, tá se desmanchando. De dente. Peito aberto ao próprio vento, movimento circular, movimento. Vou botar mais um molhinho aqui, tá? Pra dar mais um sabor, deixar essa carne mais molhadinha. Já tá bastante. Tá com a cara ótima, Carol. Tá muito bom. Muito bom, muito bom. A carne tá deliciosa, o molho também. Engraçado que dá um sabor diferente mesmo, né? Dá, fica bem aromático. Fica aromático. Eu não diria, se você me servisse agora, que isso aqui é uísque. Até porque eu não tô acostumado a comer assados com uísque. Mas eu saberia que não é vinho. E que tinha alguma coisa aqui que marinou. Tá muito, muito interessante. Ah, que bom que gostou. Então agora vai ser assim. Quando tiver uísque aqui em casa, metade é pro copo e metade é pro fogão. Obrigado, Carol. Obrigada. Delícia. E contentos, contas pro teu colar, conchidor pra te adornar, milimétrica dor, cor de rosa fortacor.
tem várias formas de tomar uísque. Se você quiser tomar um uísque e atingir todos os sabores e todos os aromas, um pouquinho de água, uísque na temperatura ambiente, água na temperatura ambiente, ali você tem uma experiência mais completa de uísque. Quer dizer, você consegue fazer com que ele libere essa complexidade de aromas e de sabores. Você dilui um pouquinho. Quando você coloca um pouquinho de água, você dilui os 40% de álcool, que é o que normalmente a garrafa de uísque tem, e você consegue abrir mais o buquê da bebida. Então essa é o que ele indica, a sugestão dele. Mas não dá pra você chegar e falar pra uma pessoa que tá aqui no calor e falar pra pessoa que ela tem que tomar o uísque sem nada. Não tem como. A gente indica, claro. O que acontece é quando você faz um drink de uísque ou alguma coisa, você tem que conhecer o uísque, saber quais são as notas desse uísque para fazer a melhor harmonização ali. Com essa volta da drinkologia, dos coquetéis, né, que foi moda nos anos 70 até metade dos anos 80, os barman, alguns dos quais são responsáveis pela disseminação, né, de algumas bebidas como hábito pelo mundo, porque existe toda uma técnica, existe toda uma estratégia para isso, na verdade, no mundo, né? Há concursos aí de drinks que mobilizam assim, pequenas fortunas, alguns países e tal, e aqueles drinks começam a ser sugeridos em escala quase planetária, assim, para bares e tal, restaurantes, e aquilo começa a virar moda, né? A gente não sabe como é que surge uma moda, mas tem alguém trabalhando nos bastidores para que isso aconteça. Nessa noite eu tive a oportunidade de experimentar o uísque com algumas frutas do repertório local, uísque com cajá, com siriguela. E eu gostei porque você tem a presença daquela bebida assim mais robusta, né? O uísque é uma bebida de bastante personalidade gustativa, com esse aporte mais fresco, mais tropical dessas frutas do nosso repertório. Eu acho que é uma misturinha que rende. Bom, o que a gente vai fazer então, a gente vai começar a colocar um pouquinho de gelo aqui. Já vou colocar no seu copo. Aqui pra gente fazer isso. A gente vai usar um pouquinho de hortelã, 8 folhas de hortelã. Tanta coisa pra pintar. Então a gente vai pegar agora um pouquinho dos 50 ml de chivas. Ok, tá. Ótimo. Tá vendo como é que já deu? Já dá um perfume. Já dá um perfume muito bom. Na verdade, já dá vontade até de beber isso já é um excelente drink, na verdade. O ideal seria, talvez, se quer beber assim, colocar menos... Posso provar? Claro. Fica bom, o uísque ele fica mais... ele fica um pouco mais refrescante, vamos dizer assim, né? Tropicalzinho mesmo, Aqui a gente já misturou o suco de abacaxi com um pouquinho de suco de limão, então vai ser 50 ml de suco de abacaxi e 10 de suco de limão. E por último, o xarope de açúcar. O xarope de açúcar é fundamental. O xarope de açúcar, como é que faz? O xarope de açúcar é muito simples. Você, ao mesmo tanto que você colocar, se você colocar 1 litro de água, você coloca 1 quilo de açúcar. Mexe bastante, deixa ele diluir bastante, você tem o xarope. Sem ferver. Sem ferver. Senão ele carameliza, né? Vira um caramelo. Na verdade você pode até esquentar, ferver não é muito bom não. Mas ele serve pra você não deixar aquele arenozinho no fundo do drink, que depois você que acontece na caipirinha e tal. Que a gente gosta na caipirinha, né? Que é uma coisa já que a gente tá acostumado. Vamos colocar mais um pouquinho de gelo, deixar ele bem geladinho. E a gente completa com um pouquinho de água com gás, que dá mais um refrescado. Quando você coloca no paladar, ele dá uma explodidinha na boca, é gostoso isso. É isso, drink montado, fácil de fazer. Cheers. Saúde. Muito obrigado por essa noite que você está oferecendo pra gente aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado.